a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. De tantos personagens da Bíblia, o Senhor me deu esse daqui, para que a gente possa falar. E é tão impressionante que enquanto eu lia esse texto hoje, relia, né, aquilo que o Senhor tem falado no meu espírito, já existe, pela permissão do Senhor, se Deus quiser, nesta mesma pregação aqui, vai ter a mensagem de domingo. Olha como Deus é tremendo. Ele está começando uma obra hoje aqui, vai permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua, na sexta e no sábado, e no domingo de manhã ele sela aquilo que ele vai começar a falar comigo, com você hoje aqui. Juízes capítulo 6, para que eu possa chegar no lugar exato onde eu tenho que ministrar, eu tenho que ler desde o versículo 1 com você. Juízes capítulo 6, versículo 1, quando você encontrar, diga aleluia. Muito bem. Diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, preste atenção nisso que você vai ouvir agora, ó. Sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Olha para mim, eu vou dar uma interrupção na leitura aqui. Israel saía para fazer o seu plantio. E por causa do pecado do povo, o Senhor entregou esse povo nas mãos dos inimigos. Porque o povo escolheu não andar com o Senhor. Então o Senhor disse assim: bom, como eles não me escolheram servir aos deuses estranhos, então eu libero eles para viver o que eles querem. Se eles não querem viver na minha presença, pagar o preço para andar comigo, deixa eles viver do jeito que eles querem. Então os inimigos tiveram acesso, como tocar no povo de Deus. Então eles saíam para semear e começavam a semear. E com isso, os inimigos subiam junto. E eles então subiam contra o povo de Israel. E olha o que eles faziam. Versículo 4. E punham contra eles em campo e destruíam a novidade da terra. Ó, começava a sair um brotinho, os inimigos vinham e destruíam aquilo que o povo de Israel tinha feito. Até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Saqueava tudo. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos. Repete isso comigo, como gafanhotos. Ou seja, vinham num bando, e gafanhoto ele vem para destruir. Era o que eles faziam. Em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos seus deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força
e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Quem tem ouvido para ouvir, diga glória a Deus. Como eu te disse, é um texto conhecido, principalmente a partir do versículo de número 11, que fala a história de Gideão. E como o Senhor disse que nós precisávamos alinhar e ajustar o nosso alvo, principalmente na nossa área emocional, aqui nós estamos vendo claramente um homem que tinha sérios problemas na área emocional. E é justamente quando esse problema aparece, quando nós encontramos dificuldades para lidar. Eu estou seguindo uma instrução que o Senhor me deu, desde segunda-feira, acerca desse personagem chamado Gideão. Desde quando eu me pus a orar acerca da área emocional, eu não consegui ver em nenhum outro homem na Bíblia algo tão profundo como na vida desse homem chamado Gideão. Impressionante que o anjo do Senhor, quando aparenta, ou melhor, se apresenta a Gideão, ele não fala outra coisa a não ser palavras de bênçãos com relação a Gideão. Isso era a forma como Gideão via, como o Senhor via Gideão. Mas Gideão, na verdade, não se via da forma como Deus sonhava a respeito dele. A prova disso é que Gideão estava vivendo um problema muito sério. O povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel estava sendo perseguido. Além da perseguição, tudo que eles plantavam era destruído. O pouco de trigo que sobrou para a família de Gideão, Gideão vai malhar esse trigo, não nos terreiros, como se faz nas fazendas por aí, mas ele vai dentro de um lagar, num lugar onde se pisa uva. Ele vai ali porque ele quer esconder, mas na verdade ele vai ali porque havia um conflito de alma nele. Havia um problema sério na área emocional do Gideão. Gideão não conseguia acreditar que as maravilhas que os seus pais haviam contado acerca do que Deus havia feito, não era mais capaz de assimilar aquilo na vida dele. Ele só conseguia ver destruição, fracasso, não conseguia ver outra coisa a não ser aquele restinho de trigo que estava diante dele. Por que você está dizendo isso, apóstolo? Porque as pessoas que têm dificuldade na área emocional, ela nunca consegue encontrar forças em Deus para prevalecer. Ela sempre precisa de um apoio de alguém, porque ela não consegue mais ver benefícios acontecendo diante dela. Por isso que nós temos visto hoje muitas pessoas padecerem, ouvirem a palavra de Deus, mas não conseguirem colocar em prática aquilo que Deus estava falando. Quando o Senhor se apresenta através de um anjo para Gideão, fala com ele: varão valoroso. A única coisa que ele tinha a falar era murmurar. Por 3 vezes o Senhor fala coisas específicas que nós vamos ver já já, que ele falou especificamente com Gideão. Mas Gideão nunca se via da forma como Deus havia falado com ele. Assim, muitas pessoas procuram uma resposta, procuram uma palavra em Deus, procuram uma instrução no Senhor, vem na igreja e pede para Deus falar com ele, mas por ter conflitos emocionais, não consegue entender aquilo que Deus está falando acerca da própria vida dela. Quantas pessoas que você talvez não conheça, tomara Deus que não seja o seu caso, mas que Deus já falou: vou fazer, vou executar, vou colocar, vou enviar, vou dar possessões a você, enfim, promessas incontáveis que Deus fez pela sua palavra. E nós sabemos que Deus não é homem para mentir, e muito menos filho de homem para se arrepender. Sabemos pela palavra que quando Deus fala, a palavra dele não volta vazia, a não ser que eu não cultive aquela palavra, porque a palavra dita, anunciada pelo Senhor, eu preciso regar ela, assim como a parábola das sementes, que o Senhor fala que foi lançada as sementes à beira do caminho, outra no meio dos espinhos, outra no meio dos pedregais, e assim por diante. Quando Deus fala acerca de mim, acerca de você, eu preciso regar aquilo com a minha fé, eu preciso regar aquilo no Espírito Santo, para que aquela palavra, no tempo oportuno do Senhor, se cumpra. Mas
Mas às vezes, porque eu não vejo acontecer algo amanhã, não vejo algo acontecer depois da manhã, ou não vejo algo acontecer no sábado, não vejo algo acontecer no domingo, não vejo algo acontecer na segunda-feira, isso é motivo para muitos arriarem, para muitos, na verdade, se afastarem, para muitos, na verdade, entrarem em verdadeiramente conflitos, dizendo: eu acho que Deus não me abençoa, eu acho que Deus esqueceu de mim. Quando não, levanta muralhas de proteção, porque na verdade, quando nós temos problemas emocionais, nós não conseguimos dar oportunidades para os outros, muito menos para Deus, porque Deus é um ser espiritual e invisível, que quando a pessoa tem problema emocional, ela não consegue confiar na pessoa que ela vê, muito menos em Deus, que ela não o vê. Você escuta a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, vem na igreja, há palavras que são liberadas, e eu vou dizer para você que já ouviu algumas coisas aqui, desde o último culto de dezembro do ano passado. O Senhor nos disse que Ele estava mudando as nossas estações. O Senhor estava nos tirando da estação da sequidão e nos levando de uma estação de um manancial. E essa estação não é a climática que você vê. Essa estação é a estação de dependência minha e sua com Ele. Mas na verdade essa estação de buscar, de estar, de viver intensamente com Ele, sou eu e você que temos que fazer. É eu e você, ou melhor, somos nós que escolhemos estar na fonte. Lembra de domingo que o Senhor nos disse? Cada um de nós foi feito de um formato. Cada um de nós foi feito especificamente para um lugar. Eu vou ser bênção no lugar que Deus me sonhou para meu respeito. Você vai ser bênção no lugar onde Deus sonhou a seu respeito. Porém, a quantidade, a intensidade de Deus na minha vida e na sua, só é você que escolhe buscar. Assim como essa jarra era para ser totalmente cheia, de repente ela, como se fosse uma pessoa, escolheu esse limite aqui, ainda faltou um pouquinho para completar a presença de Deus. E assim muitas vezes somos nós. Assim muitas vezes aconteceu com Gideão. Ele viu que os inimigos se levantaram contra Israel, e o questionamento que veio dele, quando ele encontra o anjo do Senhor, é o quê? Aonde está as maravilhas que os meus pais falaram que o Senhor fazia? Ele não conseguia ver Deus fazer maravilha no meio da adversidade. Pessoas que têm dificuldade para lidar com a sua área emocional, não conseguem ver Deus agindo no meio das adversidades. Eu preciso te dizer, eu no meu ministério, já não sei quantas vezes eu falei, eu vou falar de novo. Deus não vai isentar você de ir na guerra porque você é crente. Deus não vai isentar você de estar na guerra porque você lê Bíblia. Deus não vai isentar você de estar na guerra e em problemas porque você é dizimista. Deus não vai isentar você de ter problemas porque você é ofertante. Deus não vai isentar você porque você tem cargo na obra de Deus, como no meu caso, um cargo ministerial. Quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu desejar a presença de Deus, maiores serão os levantes, porque maiores serão os livramentos dentro dessas guerras. Mas o grande problema é nós olharmos para as situações. Era esse tipo de encontro que Deus estava querendo ter com Gideão. Era mais ou menos assim que Deus queria falar para Gideão: Gideão, eu sou de ontem, eu sou de hoje e eu sou eternamente. Eu sou o que sou, me torno naquilo que você precisa. Você pode não ver, Gideão, mas na verdade essa adversidade que você está sofrendo, Gideão, tem uma causa. O povo escolheu desobedecer, o povo escolheu estar longe da minha presença. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda a adversidade, quando você ora e ela na verdade não recua, é porque verdadeiramente nós precisamos entender a causa dela. Gideão estava desesperado, triste, estava abalado emocionalmente, dizendo: aonde está o meu Deus? Prova disso, que ele já logo procura um lagarzinho para se esconder. Você já percebeu que pessoas que têm problemas emocionais, quando ela é humilhada, quando ela é atacada, quando ela é envergonhada, a primeira coisa que ela faz, ela é se esconder em si mesma. Não é isso que Deus sonhou a meu respeito, não é isso que Deus sonhou a seu respeito. A prova disso é que ele personificou isso em Jesus. Ele disse assim: você vai lá como homem, você vai lá como carne, e lá você vai ensinar eles a viver o livre-arbítrio. Jesus poderia ter chegado na cruz e ter dito assim: pai, espera um pouquinho, não quero isso aqui. Ele disse isso lá no Monte das Oliveiras. Ele disse ali, transpirando, desesperado: pai, passa de mim, porque eu não aguento isso. Passa isso aqui de mim. Mas ele optou em dizer: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor estava dizendo para o próprio filho: filho, vai lá,
mostre para eles que não é porque você é meu filho que você vai estar isento de adversidade. Não é porque você anda com o meu poder, e eu preciso dizer, você anda cheio do poder de Deus. Não, você não entendeu. Você, mas como eu? Você anda cheio do poder de Deus. O problema é que a gente não acredita nisso. O problema é que a gente acredita mais na oração dos outros do que na nossa. O problema é que a gente acredita mais no que Deus faz na vida dos outros do que Deus está fazendo na nossa vida. Deixa eu te falar outra coisa. Deus tem um meio, Deus tem mecanismos e formas específicas para tratar exclusivamente com cada um. Não existe uniforme no reino. A oração que eu faço para a minha vida não é a mesma que eu posso fazer pela sua. A oração que eu faço para áreas da minha vida, eu não posso escrever ela para você e falar assim, ore assim porque vai dar certo. Porque Deus tem os meios para tratar com você. Deus tem as formas para lidar com você. Ali, nós vemos um homem que estava em pleno conflito. Cadê o meu Deus que supre? Cadê o meu Deus que abre o mar? Cadê o meu Deus que deu vitória? Cadê o meu Deus que fez os inimigos correrem? O meu Deus que não me atende, o meu Deus que não me supre, o meu Deus que não traz guarida para nós, não traz descanso. Havia um sofrimento, havia uma perturbação emocional na cabeça daquele homem. E olha comigo agora com bastante clareza e bem devagarzinho, para você ver como Gideão se via. Olha no versículo 11. Então o anjo do Senhor, você já leu esse versículo várias vezes, assim como eu. Mas olha agora nessa área emocional, agora para você entender um pouco melhor. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Simplesmente o Senhor disse assim para ele, ô Gideão, eu estou com você. Em outras palavras, eu preciso que você entenda, o diálogo que Deus estava tendo com um homem, que estava com um conflito emocional, como muitos crentes ainda hoje vivem. Ô Gideão, eu estou com você. Gideão, não é ninguém que está com você. Não é um parente seu, não é um rei, não é alguém que seja forte, humanamente falando. Gideão, eu estou com você. Olha a emoção, o lado emocional do Gideão, o que responde. Mas Gideão lhe respondeu no versículo 13. Ai, Senhor meu. A palavra dele. Ai, Senhor. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha o que ele estava conseguindo ver. Ele não estava conseguindo dar ouvido aquilo que Deus falou para ele. Gideão, eu sou com você. Deus se apresenta para ele e fala, Gideão, eu sou com você. Então, Senhor, se o Senhor é conosco, por que isso veio? Quantas vezes já não ouviu Deus falando isso com você? Essa peleja não é mais sua, sou eu que pelejo por você. Quantas vezes Deus já falou para você? Eu abri porta diante de você, a qual ninguém pode fechar. E nós, emocionalmente perturbados, não atentos, não conseguimos tomar posse da palavra. Tomamos posse do quê? Do problema que nos assola. Quantas vezes eu e você, crentes em Jesus, o que é a verdade para você? Acho que eu não fiz a pergunta certa. O que você julga hoje para você ouvir como verdade? Não deu para entender assim também? Por exemplo, se você está num lugar, você ouve alguma coisa, o que você julga como verdade? Aquilo que homens falam ou aquilo que está escrito? O que está escrito é o quê? A palavra. A palavra é a verdade e é a palavra que liberta, não é isso? E por que muitas vezes eu e você não conseguimos dar ouvido à voz da palavra de Deus na minha vida e na sua? Porque nós estamos emocionalmente perturbados. Nós não conseguimos separar aquilo que nos aflige. Nós não conseguimos separar a adversidade que nos assola. Todos os dias eu tenho problemas, todos os dias você tem problema. Mas a forma como você administra o problema que você tem é a intimidade que você gerou com o seu Deus. No meio da guerra, no meio do problema, no meio da situação adversa, Deus vai te responder. Não. Você está me ouvindo ou não? No meio da sua luta, no meio da sua guerra, Deus vai te responder. Se você ouvir Ele. E por que eu não estou ouvindo então, apóstolo? Porque talvez a síndrome de Gideão está contigo. Ah, Senhor,
Se o Senhor é mesmo comigo, né? Por que tudo isso está vindo? Você já não fez esse questionamento esses dias? Você já se fez esse questionamento esse ano, 2014? Por isso que Deus está querendo ajustar o meu alvo e o seu, porque chega de entrar ano e passar ano, a gente fazer a mesma pergunta: por que essa área não vai? Por que isso não vai? Por que isso não vai? O dia que as outras áreas forem maiores, os seus anseios por aquela área for maior do que a sua intensidade de buscar o Senhor, está tudo errado. Deus precisa ser a primazia do seu coração, para que depois todas as áreas da sua vida sejam supridas com a presença dEle. E eu estava falando isso com o Marco. Segunda-feira, quando nós fechamos a igreja aqui na oração, o pastor João estava indo embora, rapidamente eu falei assim: Marco, nós precisamos entender o que Deus está querendo da gente. Ele disse: o que, apóstolo? Eu falei: aquilo ali. Irmãos, Deus está chamando a mim e você para se alinhar à vontade dEle. E para se alinhar à vontade dEle, é só com vida na presença dEle, ouvindo Ele, tirando todas as coisas que nos impedem de ouvir o Senhor claramente. Eu preciso liberar uma palavra profética para você. Você quer? Não vai passar junho, eu e você vamos estar ouvindo Deus face a face. Nós vamos estar ouvindo Deus claramente falar conosco. É o desejo do Senhor. Ele não quer fazer isso dia 31 de dezembro. Ele está desejoso para falar claramente comigo e com você. Queridos, eu tenho vivido dias com o Senhor, que eu estou andando na rua, de repente a profetisa começa a conversar comigo. Ela fala assim: Paulo, e eu não respondo. Paulo, e eu não respondo. Ela fala: Paulo, você está aqui? Eu falo assim: eu sei, você estava tocando nas nuvens. Eu estava ali, eu vejo alguma coisa, eu vejo uma situação, eu vejo alguma coisa, um movimento. Deus começa a falar comigo. Eu não estou falando para você que eu sou melhor do que você. Eu só estou falando para você que o que Deus quer de você é isso. Ele quer, no meio das situações, das adversidades, Ele quer ministrar coisa com você. Eu contei para você domingo o que aconteceu aqui na igreja. Eu fiquei sabendo sábado à noite, 7 e pouquinho. Olha, o irmão não vai poder estar na igreja, então precisa decorar a mesa. Eu falei: não, deixa lá. Eu de repente falei assim: não, Márcio, eu vou. 8 horas eu vim para cá, comecei a pegar as mesas, eu coloquei a mesa aqui. O Senhor disse: não, é aqui. E eu comecei a andar aqui na igreja. Eu tinha nítida sensação de que alguém andava do meu lado. Mas não era aquele andar que muitos começam a pensar que é demônio. Eu claramente percebi que ele estava aqui, como está hoje aqui. Eu percebi que era algo, e de repente eu comecei a olhar em lugares, e você pode ver que é um copo, que é uma jarra, coisa que nós tínhamos na igreja, nas prateleiras ali. O Senhor falou assim: pega, enche aqui, enche ali, põe aqui, leva aqui, põe assim, põe assim. De repente ele começou a falar assim para mim: é isso que eu quero. Eu necessito que os meus filhos anseiem ser cheios de mim, não serem cheios dos seus problemas, não serem cheios das suas adversidades, não valorizar o sofrimento que eles têm. Amado, Jesus não valorizou a chicotada, Jesus não valorizou a afronta, Jesus não valorizou a humilhação, Jesus não valorizou a cusparada na cara, não valorizou a canada na cabeça. Jesus valorizou a cruz, porque depois da cruz havia um trono de glória esperando por Ele. E eu quero te dizer que atrás da aflição tem uma vitória específica do Pai para a sua vida, mas passa por ela, passa. Você pensa que Jesus não teve vontade quando olhou para aquela cruz? Ele disse: eu vou morrer pelos pecados desses incrédulos, desse povo que todos eles ficavam sentados nas margens do barco, ouvindo ele falar, querendo cura, querendo milagres. Daí a pouquinho vão lá gritar: crucifica, crucifica, crucifica. Ou você acha que não tinha gente assim lá? Gente que ouviu Jesus pregar, gente que foi tocada por Jesus, gritou: crucifica. Naquela hora ele podia ter dito: não, chega. Emocionalmente afetado ele estava, mas ele escolheu ficar no centro da vontade do Pai, ouvir a voz do Senhor, e disse: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Ei, está apavorado? Ei, minha irmã, está apavorada? Diga para ele: Senhor, eu escolho confiar em Ti, de todo o meu coração, de todo o meu corpo, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e todas as minhas ansiedades, preocupações, anseios, medos, inseguranças, eu entrego a Ti, porque a Ti eu entrego o meu espírito.
descansa, porque Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, Deus vai te surpreender. A partir do momento que você colocar tudo na mão dEle, fala para Ele, se a síndrome de Gideão está rondando a sua vida, dá um chute nisso que é macumba. Nós não podemos viver mais assim. Por que eu não posso mais viver assim? Porque Deus não te fez para isso, irmão. Deus te fez para ser um anunciador da glória dEle aonde a gente vai. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e elas precisam sentir a presença de Deus sem que eu e você abra a boca. Ah, mas isso é difícil, hein? É nada. Seria difícil se eu e você... Isso será difícil se eu e você não desejarmos estar na presença dEle. Mas eu digo para você, você vai ser surpreendido com o Senhor se você assim o fizer. Só que para isso, irmão, escolha verdadeiramente parar de se ocupar, porque tratar as emoções eu não posso fazer por você. Não é a minha oração. Nós não temos como fazer corredor do sal aqui para você passar para desencapetar, irmão. Não tem a unção da ruda, não tem a unção do nardo, não tem esse tipo de coisa, irmão. A área emocional, a área sentimental, é uma decisão que você tem que tomar séria, de não querer viver mais dentro desse cativeiro, dizendo assim, eu não aceito mais isso. Eu sou livre em Jesus. Ele me deu a liberdade, porque eu conheci a verdade. E quando eu conheci a verdade, todo o cativeiro foi destruído em nome de Jesus. E porque foi destruído, eu não entro de novo dentro disso, porque já se destruiu tudo que me cercava, tudo aquilo que me anulava, tudo aquilo que me amarrava, tudo aquilo que me prendia. Eu vivo na presença do Senhor. Por quê, irmão? Gideão estava vivendo de saudosismo. Então, se o Senhor cadê as coisas que o Senhor fazia? Peraí, então Deus não pode fazer mais? Eu conheço muito crente que não acredita mais que Deus pode fazer. Eu estou aqui para profetizar que Deus fazia, Deus faz e vai continuar fazendo coisas extraordinárias para aqueles que neles confiam. E Ele vai te pegar. Fala para o teu irmão, Deus vai te pegar esses dias. Fala para ele, olha lá se não for essa noite já. Amado, nós precisamos entender que Deus não é o único recurso, o último recurso. Deus é o único recurso. Ele não é o último. Ele é o único. E se Ele é único, só o que Ele fala me tem interesse. Repete isso comigo. Só o que Deus fala me interessa. Olha para esse crente, faz uma cara de águia e fala para ele, para de ouvir as coisas que vem sussurrando na sua cabeça. Fala, principalmente aqueles enviados. Que chega perto, porque chega, irmão. Chegam uns ali para tirar a sua paz. Chegam uns ali. Mas nós temos que tomar posicionamento, irmão. Ou você acredita. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu só posso dar exemplo meu. Essa igreja vai fazer 10 anos, pela misericórdia. Mas tem gente que está aqui desde a primeira pedra e sabe quantas vezes falaram que essa porta ia fechar. Chegou gente, vim aqui, traga uma palavra do Senhor, disse para falar. Porque essa porta, não sei o que, não sei o que. Eu falei, viu, irmão, o Senhor me disse que a porta que Ele abre, ninguém fecha. O Senhor me disse que Ele tinha posto uma porta diante de mim, a qual ninguém podia fechar. E eu preciso acreditar que essa porta que Ele abriu é essa. Eu preciso confiar na palavra do Senhor. E eu precisei fazer o quê? Confiar. Quer dizer então, quer dizer que todo dia, irmão, todos os dias, eu preciso guerrear com o meu adversário. Todo dia ele se levanta para tentar provar para mim que não vale a pena. Escute uma coisa. Você conhece uma história que você sabe, já contei isso aqui um monte de vezes. Eu tinha um monte de sonhos pessoais. Eu tinha um monte de perspectivas para o meu futuro. Você acha que eu queria estar aqui hoje tomando fama em nome de gente ruim, de ladrão, de tomador de dinheiro das pessoas, com profissão que eu tinha? Mas eu escolhi, irmãos, não obedecer às minhas emoções. Constantemente eu recebo proposta de trabalho. Estava numa loja de um irmão outro dia, encontro uma pessoa, ele disse assim para mim, que bom te ver. Eu disse, que bom te ver também. Onde você está trabalhando? Eu disse assim, onde eu estou trabalhando? Eu trabalho para o dono do mundo. Ela falou, mas quem é? Aí eu já preguei para ela também.
Eu disse, pois é, eu trabalho para o Senhor, vivo diuturnamente a serviço do Senhor. Hoje Ele me sustenta. Olha, porque nós falamos de você essa semana, nós queremos você lá para trabalhar. Eu disse, não fala muito, não que eu vou aceitar. Eu disse, só que eu sou caro. Ela olhou nos meus olhos, disse assim para mim, peça quanto você quiser. E o quanto você pedir, amanhã você está trabalhando comigo. Escute, irmão. Se eu fosse olhar para as minhas emoções, eu preciso trocar de carro. Eu quero comprar para mim um tablet da Samsung de 8 polegadas bonito. Isso aqui. Eu tenho tantos sonhos pessoais. Eu quero comprar sapato, quero comprar roupa bonita. Eu também sonho. Você tem os seus, eu também tenho os meus. Eu tenho 2 filhos, eu preciso pensar no futuro dos meus filhos. Naquele momento, se eu tivesse ido pelas minhas emoções, eu tinha feito o quê, irmão? Eu tinha abraçado a oportunidade, mas eu tinha fechado uma porta no céu. Porque eu tinha ido em desacordo com aquilo que Deus me disse. Ou eu acredito que Deus me supre e cuida de mim, ou eu, na verdade, posso rasgar a Bíblia que eu prego. Ou eu acredito, ou eu vivo, ou eu creio, ou então de nada vale. Quando eu estou bem, testemunhar. Quando Deus abençoa, eu testemunho que Ele é bom. Mas quando a aflição chega, eu me escondo na caverna. Na verdade, acho que foi a profetisa mais que falou isso comigo essa semana. Tem horas que a gente precisa passar o que Elias passou. Chegou um momento que o Senhor chamou ele na caverna de novo, para mais ou menos dizer assim, Elias, o dia que você tirar os olhos de mim, você se perde. Então fica com os seus olhos em mim, porque estando comigo é vitória certa. Então eu libero essa palavra sobre a sua vida também. Não sei como é seus dias, não me interessa saber. A minha única coisa que eu faço é abençoar você todas as noites. Todos os dias que eu me lembro de você, eu abençoo você como filho, irmão. Eu oro para você como pai, liberando sobre você as bênçãos do céu. Mas, querido, não adianta, meu pai pode me abençoar, mas se eu não quiser viver, se eu não escolher viver o melhor de Deus, Ele não pode fazer nada. É uma escolha minha. Em nome de Jesus, assim como Ele disse para Gideão, no meio da situação que você está, Ele é com você. A primeira verdade que você precisa entender é que Ele é com você. Bate no peito e grita, Deus é comigo. E pronto, acabou. Passa a raiva no diabo então. Versículo 14, olha a segunda vez que Deus fala com ele, preciso acabar. Olha só, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrará Israel da mão dos midianitas, porventura não te envio ou não te enviei, eu? Ei, olha que Deus fala a segunda vez para ele através do anjo, Gideão, além de eu ser com você e você ser valoroso, eu te digo agora, vai, porque você vai vencer todos os seus inimigos. O Senhor estava mais ou menos dizendo assim para ele, ô Gideão, sou eu que vou com você. Se eu estou mandando você ir, é porque eu já fui na frente. Gideão, se você se levantar e ir para cima dos seus inimigos, quando você chegar lá, você vai ver a vitória que você vai receber. Mas a emoção, o emocional do Gideão, abalado, ele responde de que jeito? 15. Senhor, com que eu vou livrar? Com que eu vou livrar Israel? Ei, irmão, presta atenção. Você precisa entender isso aqui, que é uma jogadinha de palavras para você entender. Deus fala para ele, vai, que você vai vencer os midianitas. Não fui eu que te enviei? Aí ele responde para o Senhor, Senhor, mas como que eu vou vencer? Com o quê? Deus já não falou para você ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor? Ele já não falou para você ser isso? Se você ser pelo menos isso, firme e constante, sempre abundante, Ele desata o céu para mim e para você. Mas a gente precisa ser pelo menos firme e constante, sempre abundante. Ele não conseguia ver as armas poderosas do próprio Deus. O Deus que ele havia suplicado, onde é que está o Senhor que fazia coisas lindas para os nossos antepassados. Assim,
Tem muita gente que vem na igreja, fala comigo, Deus. Aí Deus fala, vai, faz assim, executa, essa é a palavra. Aí sai da igreja falando assim, mas que jeito que eu vou vencer, Deus? Não tem jeito, é que a situação. Você pode estar no meio de uma situação adversa. Ela vai ser uma situação adversa pior do que estava quando você saiu da sua casa, se você, na verdade, quiser olhar para ela daquele jeito. Mas se você quiser olhar para ela como o Senhor sendo o seu escudo e sendo o seu grandíssimo galardão, você vai chegar diante daquela situação, vai se posicionar como homem e mulher eleita de Deus, vai tomar, a palavra, ó, vai tomar posse daquela terra e vai dizer, Senhor, aqui não milito eu, aqui milita o Senhor já me deu as armas espirituais para vencer essa batalha, o Senhor já me deu as armas de guerra para afugentar meu adversário, e eu me aproprio desse lugar em nome de Jesus, porque esse lugar é meu, essa família é minha, esse trabalho é meu, esse negócio é meu. Então aquele que é mais fraco tem que correr. Quem vai correr? Meu Deus do céu, o mais fraco corre. Quem que corre? Então, querido, se apodera, porque as armas ele já te deu. Ele só falou para você, encara essa tempestade, encara esse problema, encara essa síndrome emocional e faz ela correr, em nome de Jesus. Não, mas com que eu livrarei? Senhor, é que a minha família é a mais pobre em Manassés. Posso falar do jeito paulês? Não é biblês, é paulês. Mais ou menos assim, cabeçudo. Eu não estou perguntando para você quem é a sua família, eu sei quem é, rapaz, me apresentei para você. Eu só estou falando para você ir e vencer, rapaz. Eu não quero saber se você tem ou se você não tem. Eu só quero que você olhe para aquilo que você já tem. Para você ele está falando isso também hoje. Para de ficar olhando o que você não tem. Para de ficar olhando para a sua família. Para de ficar olhando para o seu matrimônio. Para de ficar olhando para marido, esposa. Para de ficar olhando, vai e faça. Está na sua mão para fazer. Eu preciso que você fale isso para alguém. Está na sua mão para você fazer. Irmãos, presta atenção. A libertação do povo de Israel não era através da família de Gideão. Era através de Gideão. A sua vida vai ser transformada e restaurada quando você se posicionar. Está compreendendo isso ou não? Pergunta para esse crente cheiroso aí. Está compreendendo ou não? O Senhor não estava perguntando para ele Gideão começou a dar aula. É porque minha família, né, ela é pobre. E eu, além de tudo, eu sou menorzinho lá. É como eu sou magrelinho. O Senhor acabou de falar para ele. Escuta aqui, Gideão, eu sou com você. E outra coisa, quem está mandando você ir sou eu. Aí ele responde isso. Aí a terceira tentativa. Aí eu termino aqui, diga aleluia. Tá bom. Aí vamos lá, vamos terminar. 16, olha que Deus fala de novo. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Agora escuta aqui. Olha o que Deus falou para ele. Ô Gideão, posso falar na linguagem paulês? Faz de conta que esse vaso aqui é o Gideão. Aqui é o gogó do Gideão. A terceira vez ele precisou pegar aqui. Ô Gide, vem cá, Gide. Deixa eu falar uma coisa para você, Gi. Eu já não falei para você que eu sou. Eu já não falei para você que fui eu que estou te mandando. Deixa eu falar uma coisa mais clara para você agora. Vai que eu luto por você. O que o Senhor está dizendo no versículo 16 para ele é parafraseando numa frasezinha. Gideão, é eu que luto, rapaz, só vai. Que você, quando for, você vai ver que todos eles serão reduzidos a um só homem. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Para de ver os seus inimigos, as suas lutas, os seus problemas maiores do que o seu Deus. Para de ver o seu Deus uma formiga. Para de ver o seu Deus um Deus frágil. Um Deus raquítico, um velhinho barbudo de bengala, verdade, gagá, não é assim. O nosso Deus é forte, é poderoso, é imbatível, é invencível. Esse é o nosso Deus. Ô Gideão! Eu vou terminar aqui, rápido agora. Só quero que você entenda o seguinte: Ele não vai usar você curado.
Ele pegou um homem cheio de mazelas, incapaz, para fazê-lo poderoso na terra. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Eu quero dizer para você que Ele aposta em você do jeito que você é, com os seus tiques, com as suas manias, com os seus tecos, com esse jeitinho zica que você tem, que ninguém te suporta, tem hora, mas é desse jeito que Ele te ama, é desse jeito que Ele se apaixonou por você, é desse jeito que você vai vencer os seus inimigos, mas acredita pelo menos nele. Só isso, por favor. Gideão, aos olhos de todo mundo, era imprestável. Gideão começou a passar a ficha dele, assim como ele achava que os outros o viam. Eu sou fraquinho, pobrinho, menorzinho, nortinho, estudoinho em casa. E o Senhor falou assim: do jeito que você é, varão, valoroso, vai, porque você vai destruir esses seus inimigos como se fossem um só homem. Eu quero dizer que as suas emoções estão sendo ajustadas nessa noite, em nome de Jesus, e você vai ter pleno domínio dos seus sentimentos, e vai viver plenamente na presença do Pai, e vai se levantar como um verdadeiro guerreiro, uma guerreira do Senhor, para que o nome do Senhor, através de você, seja glorificado e exaltado. Eu tenho fé para profetizar. Se você tiver fé para receber, pelo menos passa a raiva no seu adversário e se posicione como um verdadeiro guerreiro do Pai. Não feliz com tudo que o Deus tinha falado para ele ainda. No versículo 17 ele fala assim: se eu tenho achado graça aos seus olhos, dá um sinal para mim de que é você que está falando comigo agora. Pronto. Você quer sinal, Gideão? Pede o sinal. E o que você quer dizer com isso, apóstolo? Fique de pé. Você não acredita que é Deus falando com você hoje? Pede o sinal que você quiser, Deus vai te dar. Gideão pediu um sinal. Se eu sei mesmo que fala comigo, olha o Gideão, achando que ia ganhar de Deus. Se eu sei mesmo, pera um pouco. Eu vou lá em casa, vou preparar uma oferta. Vou preparar um cabrito, vou preparar um guisado lá, vou trazer aqui. Aguenta aí, imagine, o anjo sentou num toco, numa pedra, e falou assim: vai lá. A Bíblia diz que o anjo esperou, sentado. O anjo chegou, vem o Gideão. Olha que ele chegou lá e falou assim: e não é que ele estava aqui me esperando mesmo? Aí ele foi apresentar, dar para o anjo falou assim: põe na pedra. No que o Gideão botou o cabrito na pedra e jogou o guisado por cima, a pedra lambeu aquele holocausto. Aí, no versículo de número 21, minha folha virou aqui. No versículo 20, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre essa penha e verte o caldo. E assim o fez. Verso 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava nas mãos e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Aí no versículo 22 diz assim. Então, 22, para o pessoal ler, Vitor. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus. Tipo assim, o que eu fiz? Cutuquei o homem com a vara curta. Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Quero te dizer uma coisa: você não acredita que Deus pode fazer? É você com Ele. Pede o sinal que você quiser, Ele vai dar. Só que Ele vai dar um sinal com esse finalzinho da frase aí, ó. A partir desse sinal, com você, será face a face. Tem fé? Então bota a mão no seu coração e começa a orar com Ele. Começa a falar com